Ok. Certo? Então, vamos lá, pessoal, vamos iniciar aqui, tá? Vocês estão vendo aí a tela, né? Na Sim. aula passada, a gente começou dando início nessa nova etapa do processo de operacionalização do processo psicodiagnóstico. Basicamente, assim, a gente vai ter uma outra etapa, que é a elaboração do plano de ação. Né? E essa elaboração do plano, ela vem depois que nós avaliamos o encaminhamento, depois que nós avaliamos aí todos aqueles aspectos iniciais, tá, do nosso processo. E se nós fôssemos resumir, tá, essa questão desse plano de ação, nós iríamos resumir ali na escolha dos testes, né, na escolha dos testes, na verificação de quanto tempo vai levar aquela avaliação, tudo isso a gente vai estar verificando conforme a nossa, o nosso manejo aí dentro do processo de avaliação psicológica. Nós estamos trazendo aqui uma opção de falando de psicodiagnóstico, ou seja, da avaliação psicológica no contexto clínico, porém, nós vamos estar trabalhando, como já falei para vocês em alguns momentos, como se fosse, de fato, um processo como um todo, certo? Só revisando um pouquinho do que nós mencionamos antes, falamos um pouquinho sobre o contrato de trabalho, né? O contrato de trabalho, que é o que eu mencionei para vocês, é um processo limitado no tempo, né? Então, ali, esclarecidas essas questões iniciais e bem definidas as nossas hipóteses e os objetivos do processo, nós encaminhamos aí essa elaboração, né? Por exemplo, nós vamos ver as condições, saber qual tipo de exame é adotado, né, quais as possíveis conclusões que nós vamos fazer, tudo isso nós mencionamos para o paciente e fazemos toda aquela adequação, toda aquela conversa que nós temos com o paciente, informando aí o cliente, o avaliando, analisando, informando para ele aí qual o horário das sessões, como ele poderá participar, como ele poderá avaliar, né? Nós podemos aí também, nós vamos estimar esse tempo que nós vamos operacionalizar as tarefas que são implícitas pelo plano de avaliação e também contemplar aí essas tarefas subsequentes, ou seja, as tarefas que nós vamos realizar no processo posteriormente, né? Até que nós cheguemos na fase final, que é a comunicação dos resultados e as recomendações pertinentes a partir daquela avaliação psicológica. Tá? Só retomando, a gente vai sempre direcionar aqui nosso processo com um objetivo, certo? E nós vamos consolidar esse objetivo ao final do nosso processo, a partir daquelas hipóteses iniciais, certo? Então, assim, falando um pouco do plano de avaliação, certo? Nós já temos ali o encaminhamento, já sabemos qual é a demanda daquele paciente, já sabemos ali o que nós vamos buscar naquele processo de avaliação, certo? O que nós precisamos entender a respeito daquele avaliando. Então, nós passamos agora para estabelecer o nosso plano de ação, né? Nós já temos as perguntas, as hipóteses iniciais. Então, agora a gente vai buscar o quê? Quais são os instrumentos necessários? Como e quando nós vamos utilizar esses instrumentos? O plano de ação, basicamente, ele consiste no seguinte: nós temos perguntas e hipóteses iniciais. Essas perguntas iniciais, se a gente fosse fazer aqui um pequeno fluxograma, digamos assim, desse processo, nós teríamos o seguinte: nós teríamos aí, inicialmente, as nossas perguntas e hipóteses iniciais. Abaixo delas, essas perguntas definem quais os instrumentos são necessários e como, quando utilizá-los, para que nós obtenhamos o quê? Dados, certo? Abaixo aí. E esses dados devem estar interrelacionados com as informações de quê? Da história clínica, da história pessoal, com outros dados acerca da vida do paciente, né? E nós vamos selecionar e integrar essas informações, certo? Com base naquelas hipóteses que nós lançamos lá no início e os objetivos do processo de avaliação psicológica. A partir daí, nós vamos poder comunicar os resultados a quem de direito oferece aí, oferecendo subsídios, né, a partir da nossa avaliação, de todo aquele processo que a gente vai realizar, certo? Nós vamos comunicar esses resultados para havermos aí uma tomada de decisão ou devidos encaminhamentos. Então, o fluxograma ficaria da seguinte forma: perguntas e hipóteses iniciais definem
quais os instrumentos são necessários, como e quando utilizados, para que nós possamos obter o quê? Dados, e esses dados devem estar interrelacionados com as informações do paciente que nós coletamos através das entrevistas e daquele contato que a gente pode realizar com o profissional que encaminhou, certo? A história clínica, pessoal e outras questões, por exemplo, socioeconômicas, psicossociais. Essas informações serão integradas, baseadas naquelas hipóteses e objetivos da avaliação. A partir daí, nós tivemos as perguntas, os instrumentos definidos, os dados, conseguimos esses dados, obtê-los, agora nós vamos comunicar esses resultados para o paciente, para o analisando, para o avaliando ali, para aquela pessoa que nos solicitou, para aquela instituição que nos solicitou, e a partir dali nós indicamos uma decisão, uma tomada de decisão ou encaminhamento. Basicamente, o plano de ação é esse. Então, aqui no texto ele vai dizer o seguinte, né, que nós vamos ter essas questões iniciais, essas alternativas a respostas, né, essas hipóteses subjacentes ao processo de avaliação psicológica. Então, ele vai dizer assim, que o plano de ação consiste em traduzir essas perguntas, tá, em termos de técnicas e testes. Isto é, consiste em programar a administração de uma série de instrumentos adequados ao sujeito específico e especialmente selecionados para fornecer subsídios para que se possa chegar às respostas para as perguntas iniciais. Os dados resultantes, portanto, devem possibilitar, confirmar ou infirmar as hipóteses com grau satisfatório de certeza. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Agora, no nosso plano de ação, nós buscamos entender quais são, de acordo com a demanda daquele paciente. Observe que nós já realizamos aí, já recebemos os encaminhamentos, já realizamos aí uma entrevista inicial, por exemplo, e nós vamos juntar esses dados. A partir dali, agora nós vamos entender que tipo de testes eu vou precisar utilizar. De acordo com aquela demanda, serão testes de personalidade? Dentro desses, vou utilizar testes projetivos, vou utilizar baterias, então tudo isso a gente vai tomar essa decisão com base em dados. Nossa decisão é sempre tomada com base em dados, com base em algo que nós já temos. Por que nós fazemos uma entrevista inicial? Por que nós realizamos uma anamnese, por exemplo? Porque nós precisamos coletar o máximo de informações daquela pessoa, daquele indivíduo, e associar essas informações aos dados que nós vamos coletar através dos testes. Então, é isso que nós vamos fazer. Como diz aí no texto, os dados resultantes de todo o processo devem possibilitar, confirmar ou infirmar hipóteses, né, em um grau satisfatório, com certeza. Então, assim, como nós vamos fazer aqui o primeiro contato com o paciente, nesse primeiro contato nós já sabemos o objetivo, como diz no texto, as questões iniciais, já sabemos quando há solicitação de um diagnóstico diferencial entre um transtorno e outro. Então, nós já vamos estruturar aquela primeira entrevista ali com o paciente de acordo com aqueles dados que nós já temos. Então, essa entrevista já faz parte do nosso plano de ação, como o texto traz aí. Nós já temos algumas informações previamente coletadas. Dentro do nosso plano de ação, um dos primeiros passos é a entrevista. É a entrevista clínica que nós fazemos ali, por exemplo, dentro do contexto psicodiagnóstico. Tá? Então, assim, como eu já havia mencionado um pouco para vocês antes, pode ser que o plano de ação seja estabelecido, às vezes, depois dessa avaliação inicial com o paciente, certo? Com o nosso avaliando. Pode ser, mas geralmente ali a gente já tem um norte e vamos fazendo as adequações ao longo do processo, certo? Como nós trazemos aqui no texto. Então, ele vai dizer que estabelece previamente quando há dados que permitem o formulário, né, ou pode ser estabelecido só depois da entrevista. Então, outras vezes é o seguinte, é necessário programar a utilização de recursos complementares, como observação de comportamento em situações de vida diária. Pode ser que, em alguns casos, nós tenhamos que realizar observações da vida daquele sujeito. Tá? Então, nós tenhamos que trabalhar ali com observação do comportamento em loco. Certo? Então, deixa eu só voltar aqui para outra tela. Deixa eu ver aqui. Podem aqui solicitar resultados de exames médicos, análise de outros materiais, né, fotografias, gravações de vídeos, diários, desenhos, pinturas, tudo isso são ferramentas que a gente pode trabalhar também dentro do processo. Nesse
primeiro momento, nesse momento inicial, certo? Então, assim, a gente já tem aquelas hipóteses iniciais, nós já temos aquelas perguntas iniciais, nós estamos buscando confirmar ou não essas hipóteses que nós lançamos, e nós podemos também criar, nessas primeiras avaliações, hipóteses subjacentes, hipóteses que possam ser ali necessariamente testadas depois. Então, a partir do momento em que nós temos ali aquelas informações, nós podemos também complementar, certo? Complementar aquelas hipóteses a partir daquelas entrevistas iniciais. Por exemplo, supondo que nós tínhamos lá uma hipótese de transtorno de ansiedade generalizada, precisaríamos confirmar, mas se ali nós começamos a identificar, de repente, naquela entrevista inicial, que o paciente ele traz alguns traços, uma questão sintomatológica relacionada à depressão, certo? Então, nós podemos ali incluir dentro da nossa hipótese de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, ali a investigação de uma possível depressão que esteja instaurada, né? Uma possível ali tendência que poderia até mesmo se configurar como um transtorno misto, tá? Quando há ansiedade e depressão conjuntas, certo? Então, a partir dali daqueles primeiros passos, a gente consegue identificar isso. Isso, obviamente, estou falando dentro do contexto clínico, tá? E poderá também ser realizado em outros contextos, ok? Então, vamos lá. E dentro do nosso plano de avaliação, pessoal, nós vamos agora buscar os testes, certo? Incluir dentro da nossa bateria de testes, tá? Testes que vão buscar compreender aqueles aspectos que nós já levantamos, tá? Como diz aí no texto, o plano de avaliação deve incluir apenas um dos testes que permitam cumprir tal objetivo. Que objetivo é esse? Responder aquelas hipóteses, responder aquelas questões, certo? Então, assim, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa interessante. Postagem, não sei, pronto. O que pode acontecer, pessoal? Nós podemos também, a partir desses primeiros momentos, dessas entrevistas iniciais, por exemplo, entender que precisamos fazer mudanças no contrato de trabalho. Então, nós podemos fazer isso. Entender que ali, talvez necessite de mais tempo, ou de menos tempo, então a gente consegue também fazer essas modificações no contrato de trabalho de imediato, tá? Ali naquele início. Da mesma forma, informando aí no texto, dizendo o seguinte: se o objetivo do exame for o diagnóstico diferencial entre transtorno bipolar e transtorno de conduta, por exemplo, o plano de avaliação deve ser investimentos na área da personalidade, a não ser que os contínuos para classes escolares suscitem questões diferentes ao potencial intelectual. O que nós vamos estar avaliando? Só para a gente resumir aqui essa parte que tem para a gente ir para a questão dos testes. Munidos dessas informações iniciais, pessoal, nós vamos estar também fazendo uma reavaliação daquele contrato, daquele plano, daquelas hipóteses. Nós podemos estar também realizando isso. Ainda que nós já tenhamos algumas hipóteses iniciais, ainda que nós já tenhamos alguma coisa pré-estabelecida, nós podemos reavaliar e rever também ali o segmento que nós vamos dar àquele processo de avaliação, certo? Talvez isso não seja exclusivo de avaliação psicológica, por exemplo, dentro de um processo psicoterapêutico, nós também podemos realizar isso, mudar um pouco o norte ali do que nós estamos trabalhando, de acordo com a necessidade, com a demanda que o cliente e o paciente tem trazido para a gente, e é natural fazer isso, né? Isso desde que nós não façamos isso de forma deliberada, que nós não façamos isso com um objetivo não definido. Então, não adianta somente você pensar, eu acho que esse paciente tem determinada coisa, eu vou mudar o meu plano. Não se trata disso. Você precisa trazer informações. Você precisa de ter esses dados para poder você direcionar melhor o cumprimento dos processos de avaliação. Então, assim, em resumo, como diz aí no texto, o plano de avaliação deve permitir obter respostas confiáveis para as questões colocadas e, ao mesmo tempo, atender a objetivos propostos ou propostos, né?
Contudo, a testagem de uma hipótese, por vezes, pode ser realizada com diferentes instrumentos. Nós podemos utilizar uma bateria de testes, ou podemos utilizar também testes mais entrevistas, mais roleplay, mais simulação, mais observação do comportamento. Então, tudo isso faz parte. Essas ferramentas, esses instrumentos são necessários para um bom processo de avaliação psicológica. A opção por um instrumento específico, como diz o texto, tá? Além de eventualmente ficar delimitada pelo objetivo do exame, deve ser feita tanto pela consideração das características demográficas do sujeito, idade, sexo ou gênero, nível sociocultural, como por suas condições específicas, comprometimentos permanentes ou temporais de ordem sensorial, motor ou cognitivo. Também devem ser levados em conta fatores situacionais, como a hospitalização do paciente e o uso de determinadas medicações, que podem ter reflexos nos correlatos comportamentais, que têm efeitos nas respostas dos testes. Então, o que acontece aqui, pessoal? Quando nós vamos escolher os testes, nós precisamos estar munidos de dados. Então, a gente precisa entender quais são as características, quais são as limitações daquele sujeito, quais são as condições dele de vida. Por quê? Vamos supor, tá? Vamos pensar aqui um pouco. Alguns testes exigem uma leitura mais analítica daquilo que está tratando no teste, certo? É tanto que muitos testes têm correções assim, com a normatização, por exemplo, e quando nós vamos fazer os scores, ali os resultados, nós vemos ali, por exemplo, qual público que nós devemos comparar aqueles testes, o resultado daqueles testes, por exemplo. Só para ilustrar melhor, tá? Existem alguns testes que você vai levar em consideração determinado score se aquela pessoa tem ensino médio completo. Um exemplo, tá? Ou se aquela pessoa tem ensino superior completo, então você já tem um score diferente ali. Certo? Você já tem, para quem não sabe o que é score, é a pontuação do resultado do teste. Então, assim, quando nós temos os manuais, eu vou ver se eu consigo mostrar os manuais de teste para vocês, principalmente a escala da normatização. Porque é o seguinte, quando você muitos testes que tem crivo, tá? O que é crivo? É um material que você vai aplicar ali para corrigir aquele teste, tá? Pessoal, alguém mais está verificando que há falhas aqui na nossa chamada? Ele está falando que está falhando. Aqui eu estou ligado no cabo de rede, tá? Certo. Está dando para ver que seja aqui na minha internet. Tá bem, Cris. Vamos lá. Aí é o seguinte, a gente vai... você está só complementar esse exemplo. Você tem... Deixa eu só lembrar um teste aqui que tem informação dessas bem importante. Tá, o teste de atenção concentrada, tá? Ele é um teste que, quando você vai... nós temos... Deixa eu voltar aqui. Nós temos uma tabela de padronização, certo? Dos resultados de cada teste, conforme as pesquisas que foram realizadas com eles. Quando nós formos ver confiabilidade, validação, normalização dos testes, vocês vão entender melhor. Mas hoje nós temos uma tabela, certo? Todo teste que vem para ser traduzido para o Brasil, para ser utilizado, ele passa por uma avaliação criteriosa, rígida. Então, nós vamos ter lá público. Então, nós vamos ter um público do Nordeste, nós vamos ter um público do Rio Grande do Norte, nós vamos ter um público, sei lá, de 18 a 25 anos, nós vamos ter um público por gênero, nós vamos ter um público com ensino médio completo, com ensino fundamental completo, fundamental incompleto. Todas essas pessoas participam daquela avaliação daquele teste. Então, nós vamos gerar ali dados estatísticos. Lembram da estatística que nós mencionamos, quem estava aqui comigo no semestre passado? Nós fazemos uma amostragem, né? Então, nós vamos ter uma população, que é aquela quantidade geral de pessoas, de indivíduos, e nós vamos trazer uma amostragem daquela pesquisa. Então, supondo que eu fiz um teste com 5.000 pessoas para tentar validar ele aqui no Brasil. E
dentro dessas 5.000 pessoas, nós vamos ter ali uma amostra, sei lá, de 500 pessoas que são pessoas que têm o ensino superior completo, certo? Então, eu vou observar aquele teste, como foi as respostas daquelas pessoas, quantas questões elas acertaram, e vou gerar ali dados estatísticos. Então, eu vou ter um parâmetro. Então, supondo que, sei lá, esse teste que nós estamos trabalhando, ele tem uma pontuação de 0 a 10, certo? É um teste de inteligência. Podemos, assim, vamos criar um teste aqui. É um teste de inteligência que mensura a capacidade cognitiva ali, não verbal, ou seja, de você observar figuras, de você observar imagens e você conseguir compreender o que aquele teste está trazendo, dizer o que é que tem. É uma linguagem não verbal, você não está verbalizando, você está observando. E aquele teste, ele tem assim, 50 figuras. Dessas 50 figuras, você vai ter uma escala ali, por exemplo, de 1 a 10 figuras, você tem uma nota 1, por exemplo. De 10 a 20 figuras, você tem uma nota 2, certo? Aí você vai ver o seguinte, você vai ter ali, só um exemplo, tá, pessoal? As pessoas que têm ensino fundamental, elas acertaram ali de 0 a 10 figuras. Então, nós vamos ter um score ali para ela. Qual é a média de acertos ali daquele pessoal? Então, somados as notas de todos, deu média 3. Então, quando eu vou aplicar novamente esse teste com outras pessoas, certo? Eu sei que a média das pessoas que participaram da validação do teste é 3. Então, quando eu for fazer uma análise, quando eu for fazer uma comparação, eu vou observar lá aquela pessoa que vai realizar o teste. Ela tem o quê? Ensino fundamental completo. Então, eu já sei que a média é 3 de pessoas que fizeram esse teste tem ensino fundamental completo. Supondo que a pessoa teve ali, foi bem acima da média, então ela conseguiu ter uma nota 7 naquele teste, uma média 7. Então, sei que aquela pessoa, aquele resultado daquele teste daquela pessoa, por mais que ela tenha ensino fundamental completo, ela está bem acima da média. Ela está quase 2,5 vezes acima da média. Deu para entender como é que funciona, mais ou menos, isso? Como é que funciona essa padronização? Alguém mais? Seria uma padronização de escala por níveis de Isso. ensino? Níveis níveis de Pronto. escolaridade, para ser mais específico. Escolarização, Isso. escolaridade. Aí tem Eu também entendi. alguns testes, por exemplo, que tem as escalas por sexo. Então, você vai ter lá, homens, quando fazem aquele teste, eles acertam 15 questões. Mulheres, quando vão realizar aqueles testes, acertam 45. Então, a gente vai ter uma padronização. Dentro ali, a gente vai ter subdivisões. Então, homens, certo? Acertam. Quais são os homens que acertam as 15 questões? Não, são homens de 18 a 25 anos que têm ensino médio completo, por exemplo. Tá? A gente vai ter essas padronizações. Então, após a feita a anamnese, aí, no caso, o psicólogo escolhe o teste referente à resposta. Com base nessas informações também. Então, por exemplo, tá? Com base nessas informações. Se eu sei, vamos lá, vou só dar um outro exemplo para clarificar. Se eu tenho um teste que exige ali um nível de leitura mais específico, um teste que tem palavras mais robustas, um teste que tem palavras mais difíceis de compreender, e eu tenho uma pessoa chegando para mim em avaliação psicológica que não sabe, que mal sabe ler, por exemplo, então eu já entendo que aquele teste não é adequado para ser aplicado com aquela pessoa. Vocês concordam? Certo? Então, se eu tenho um teste, um instrumento ali psicológico, que ele é aplicado somente com pessoas a partir de 20 anos, e é uma situação hipotética. E aquele teste é para pessoas até 18 anos.
Então, eu sei que eu não vou aplicar aquele teste para uma pessoa que tem 20 anos. Certo? Então, dentro da padronização ali daqueles testes, por exemplo, é um teste de inteligência matemática, por exemplo, que exige cálculos, que exige ali fazer reconhecimento de números, reconhecimento de equações, tá? E eu entendo, eu vejo ali a pessoa tem ensino fundamental completo, não tem tanto contato com números, a questão da inteligência matemática ela não tem tão desenvolvida, então eu já sei que aquele teste eu não vou poder aplicar para aquela pessoa. Porque aquele teste ele exige um outro tipo de questão. Então, vou buscar um outro teste que compensa aquilo que eu estou querendo buscar, ou, né, trazer algum tipo de teste que vá mensurar a mesma coisa, mas que eu possa dar orientações significativas para aquela pessoa, para que ela possa entender, né, o que eu estou querendo trazer ali naquela aplicação. Aplica-se, como o Ingrid está dizendo, o mesmo, sempre o mais adequado, sempre o mais específico. Se eu entendo que é uma demanda ali, que exige um teste de personalidade, certo? Eu tenho que aplicar aquele teste de personalidade. Se eu entendo que aquela avaliação não precisa ser incluídos testes de inteligência, então eu não vou incluí-los no meu teste. Entende? Pois não, Miguel? Então, o teste psicológico ele vai de acordo com os níveis da pessoa, né? De acordo com o que você falou. Espera aí, vamos entender melhor. Não é que ele vá de acordo com os níveis. É que o seguinte, na validação na validação dos testes, nós vamos ter geralmente aqueles testes aplicados por vários níveis de escolaridade, certo? Então, as pessoas, geralmente, para cada nível de escolaridade, você tem um score diferente, certo? Você tem uma média diferente, podemos assim dizer. Então, não é que os testes eles podem ser aplicados, alguns, para diversos níveis de escolaridade. Porém, quando você vai fazer a correção desses testes, você não pode, por exemplo, se a pessoa tem ali ensino fundamental completo e você comparar o score dela com uma pessoa que tem nível superior completo. Entendeu, mais ou menos? Como é que fica? Legal. Sim. Certo? Então, quando a gente vai fazer validação de testes, a gente sempre tem esses aspectos, porque ele é feito com uma amostra da população, certo? 5.000 pessoas da população brasileira. Essa população está distribuída entre estados, entre regiões, por exemplo. Isso do grupo específico, exatamente, Vinícius. Isso mesmo, a média daquele grupo específico. Isso, pessoal, eu estou falando de um tipo de teste. Existem outros testes que não seguem essa regra, certo? Lembrem-se, como eu falei para vocês em momentos anteriores, nós estamos falando de psicologia, não é preto no branco, não é relação de causa e efeito, tá? A gente vai ter diversos testes que têm inúmeras formas de serem corrigidas, certo? Então, por exemplo, o QATI, você tem uma contagem das respostas, você faz algumas somas, você faz uma análise ali, matemática, nós vamos ter uma análise quantitativa e qualitativa. Palográfico, que é o teste dos risquinhos, lá, o teste dos palos. Você tem uma análise quantitativa, que você vai contar os palos, que você vai verificar quantos palos tem ali para identificar níveis de produtividade, por exemplo. E você também vai ter uma análise qualitativa, que você vai observar os aspectos de como aquele teste foi realizado, as margens, a altura, o tamanho dos palos, a distância entre eles, a curvatura, se a pessoa fez esse teste decrescente, se ele fez crescente, se ele respeitou as margens, se ele não respeitou, se os palos estão muito próximos, se o palo está retinho, se ele é ondulado, se ele tem gancho, se ele não tem, se tem gancho, esse gancho é para a direita, é para a esquerda, então tudo isso a gente vai avaliar dentro do teste com aspectos qualitativos, certo? A gente sempre vai ter essa análise. Existe... Oi, Cris? Pedro. Oi? Sim, Cris, pois não?
É a psicóloga que aplicou esse teste para tirar a carteira de motorista. Uhum. Aí ela disse que através desse teste ela saberia qual tipo de motorista a gente ia ser. Se respeitava as margens, se respeitava a regra, se dava distanciamento, Isso, tudo através desse teste. exato. A gente tem como inferir algumas informações sobre aquela pessoa a partir da resposta. E, obviamente, as inferências que nós realizamos, tá, é feita com base em uma teoria. Né? Então, existe uma teoria ali por trás, uma teoria científica psicológica, certo? Então, Miguel, não, o polígrafo não é um teste psicológico, tá? Ele não é um teste que adentra a psicologia, ele é um instrumento que foi criado aí, né? Ele é um aparelho que mede, salvo engano, variáveis fisiológicas, né? Ele envolve variáveis fisiológicas, então ali ele busca entender ali variáveis fisiológicas, por exemplo. Quando uma pessoa está mentindo, quando ela não está falando a verdade, né, em algum momento tem algumas variações fisiológicas ocorrendo no corpo dela. Então ele vai buscar entender esses padrões lá e dar ali, em termos de variáveis, o que aquela pessoa, sinais de que aquela pessoa pode estar mentindo ou não. Foi muito utilizado antigamente, mas é um instrumento que acabou entrando em desuso, né? Isso, exatamente. Exatamente, Vinícius. Tem batimentos cardíacos, tem respostas fisiológicas, né? Tem toda uma questão lá envolvida, certo? Então, aí, pessoal, compreendendo essa informação, acredito que deu para ficar claro agora, de que nós temos que fazer as adequações. É como se nós fizéssemos uma personalização, podemos assim dizer, de um processo, do processo. O processo ele vai ser personalizado para aquela pessoa, para aquela demanda, certo? Então, aí nós podemos entender, de repente, níveis cognitivos, de compreensão. Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo bem específico. Todo mundo sabe aqui o que é descalculia, o que é dislexia, por exemplo. Vocês sabem o que é isso? Eu já ouvi falar em dislexia já. Dislexia. A descalculia é uma dificuldade de calcular, Isso, de reconhecer né? números, de reconhecer. Minha irmã, de 16 anos, tem descalculia. Às vezes vê 16 e assimila Isso, 61, exatamente. ao contrário, No caso assim. da minha irmã, é o seguinte, ela reconhece todos os números, mas ela não consegue fazer operações mais complexas. Por exemplo, ela consegue somar, multiplicar, mas, por exemplo, se você botar uma expressão para ela fazer, por exemplo, sei lá, 5 mais 3 vezes 2, ela sente dificuldade em fazer isso. Entende? A correlação e, por exemplo, outros meios de se chegar a outras respostas. Então, por exemplo, em termos de tabuada, né, a gente sabe que existem, a ordem dos fatores não altera o resultado, né, em termos de soma, né, principalmente de soma. Mas, às vezes, ela tem dificuldade, às vezes, trocando os números, invertendo, ela tem dificuldade de chegar ao resultado, porque aqueles números, para ela, estão invertidos. Então, ela tem uma dificuldade. Ela tem dificuldade com a descalculia. Ela venceu muito, graças à minha irmã de 18 anos, que foi assim, minha irmã de 16 anos, ela perdeu 70% da audição do ouvido direito, certo? Quem descobriu foi minha irmã de 18, que tem 18 anos hoje, né? E durante todo esse processo que ela tem, né, que ela tem aí de desenvolvimento, ela teve muitos problemas na escola, né, e ela desenvolveu, assim, aspectos ansiosos, né, alguma questão ansiosa, mas até então ninguém sabia por que era, a questão de compreensão, que às vezes ela não tinha, minha irmã foi e descobriu, né, que ela tinha alguma complicação relacionada à audição, ela fez todos os testes, aí as consultas, aí descobriram. Acredita-se que seja congênita, não se sabe ainda qual é a causa, não foi uma causa orgânica, não foi uma causa externa, tipo de perfuração, essas coisas. Os médicos acreditam que seja uma causa congênita, que ela já venha desenvolvendo essa condição há muito tempo, mas ninguém sabia, como ninguém sabia, e ela nunca mencionou e tal. Não tem, Miguel.
ela pode, inclusive ela nem pode utilizar aparelho, né, aparelho auditivo, porque em termos de frequência ficaria desequilibrado, entende? Então esse ouvido, talvez utilizando um aparelho, ela teria uma audição muito maior no ouvido que está prejudicado do que esse, isso poderia atrapalhar a questão de organização aí auditiva dela. Então, hoje a gente trabalha só com as adequações que são feitas, né? Então, tem muitas adequações que são feitas lá na vida dela. E Tem cirurgia, Pedro? Não, porque é uma causa, porque não se sabe a causa. Justamente por isso. Não se sabe a causa. Ela não tem nenhum tipo de condição no ouvido interno que denota uma cirurgia. O ouvido dela é perfeito. Ela tem a mesma estrutura de uma pessoa normal, podemos dizer assim, uma pessoa que tem audição normal. Então, acredito que seja mesmo uma causa congênita. Tá? De fato, é um caso bem específico, né? E aí, por conta disso, né, da audição, ela desenvolveu as coisas, e acredito que por conta disso tem aí uma relação com a descalculia também, certo? Então, por que eu trouxe esse exemplo para vocês, pessoal? Se eu tenho um paciente que tem descalculia, por que eu vou utilizar um teste que tem expressões matemáticas, expressões numéricas com ele? Entende? Vai constranger mais ainda, né? E eu não vou conseguir chegar a um resultado com aquilo ali. Eu não vou conseguir chegar a um parâmetro, porque a pessoa não vai conseguir responder o teste. Por isso que é importante isso aqui, ó, certo? Além de ficar delimitada pelo objetivo do exame, as características sociodemográficas, condições específicas do sujeito. Esses comprometimentos que as pessoas têm. Por exemplo, aqui, ó, comprometimento permanente ou temporário de ordem sensorial. Minha irmã tem um comprometimento permanente de ordem sensorial, que é a perda da audição. Algumas pessoas têm a questão da cognição comprometida, a parte motora. Então, por exemplo, vou citar um exemplo assim, bem esdrúxulo. É um teste, vamos lá. Você aplicaria um palografo que exige destreza manual para responder para uma pessoa que tem Parkinson, por exemplo? Entende? Eu estou assim... Tem sentido, né? É um exemplo, assim, bem grotesco que eu estou trazendo para vocês. Entende? É bem grotesco isso aqui. Mas é como que ele está trazendo aí. Personalizado, essas características que vocês estão trazendo, que eu estou trazendo para vocês também. Hoje nós temos Miguel Parkinson é uma doença degenerativa, se chama dermoso, mais especificamente é aquela que causa um movimento repetitivo na mão, descontrolado, na mão, às vezes na cabeça, né? Então ela causa um movimento, a perca ali, a morte de alguns neurônios cerebrais, responsáveis pela questão motora, tem um agravamento ali no controle motor de algumas partes do corpo. Geralmente começa pelos membros, assim, a parte das extremidades, né? Eu tenho um tio que começou pelo polegar. Então, a mão dele ficava bem quieta, mas o polegar sempre tremia, né? Então, a gente tem ali, é uma doença degenerativa, porque há morte de neurônios, e como vocês sabem, né, acho que vocês viram lá com a professora Hélida, é a única célula do nosso corpo que não se regenera, né? Nós temos a plasticidade cerebral, que existem outras áreas, outros neurônios que se conectam ali àquela área, mas um neurônio que morre, até então, acredito que já tem alguns estudos voltados para isso, não me recordo agora, mas até então, pela ciência, o neurônio que morre, ele não consegue ser recuperado, como outras células que temos no nosso corpo, né, que elas se regeneram por conta própria. Certo? Então, assim, aí, ó, você vai ter fatores situacionais. Então, se eu tenho um paciente que usa medicação, usa algum tipo de psicotrópico, que causa sonolência, é interessante você verificar em que horário do dia essa sonolência ela ocorre mais. Então, se essa sonolência, por conta da medicação, ela vem à noite, então eu posso marcar as sessões do paciente à tarde ou pela manhã, porque ele vai estar ali com uma questão cognitiva mais específica.
né? Então, você vai ter ali, as medicações têm efeitos. Se o paciente tem uma qualidade de sono boa, se ele se alimenta bem, se ele fez exames recentes, né? Tudo isso a gente vai investigar, porque nós sabemos, como nós falamos aqui já, pessoal, nós somos multidimensionais. Então, as nossas dimensões, elas se conversam, elas são influentes umas nas outras, né? Então, às vezes, existe uma condição ali, vocês lembram daquele exemplo que eu trouxe para vocês, da época que eu fiz a avaliação para uma empresa, de que o paciente tinha perdido o tio, né? E a partir ali da entrevista e do teste palográfico que ele fez, eu identifiquei que tinha algo de errado ali, algo, eu não gosto de dizer essa palavra, mas algo a mais, e eu convidei novamente ele para uma outra entrevista, e ele acabou relatando nessa nova entrevista que estava vivendo um processo de luto, que tinha perdido o tio, que era uma pessoa muito próxima a ele e tal. Então, são esses elementos. Então, se de repente naquele processo psicológico, naquele processo de avaliação psicológica, aquele processo seletivo, eu tivesse levado em consideração somente o momento daquele avaliando, talvez ele tivesse sido ali e não tivesse seguido no processo. Mas como eu convidei novamente para avaliar melhor, porque identifiquei que alguns aspectos ali estavam diferentes, então ele pode seguir, né? Então é isso, essas questões, a gente tem que ir trabalhando muito, a psicologia tem muitas questões minuciosas, né? O contexto é muito fundamental para tudo. Aqueles aspectos ali inerentes de cada indivíduo, obviamente, existem os padrões, né, de personalidade, os traços ali que são mais padrões a cada pessoa, né, os temperamentos também, né, algumas teorias tratam dos temperamentos, mas a gente vai ter ali aspectos que são subjetivos, que são inerentes àquela pessoa. Eu posso receber uma pessoa que tem a mesma condição que outra, mas que uma delas está fazendo uso de medicação, tem um histórico de ansiedade, tem um histórico de depressão, né? Aquela pessoa já poderia ter passado por outra avaliação psicológica em outro momento, entender quais são os aspectos ali emocionais, os aspectos de, como é que nós chamamos aqui na psicologia social, de representação social que a pessoa tem. O que é representação social, pessoal? É aquilo que o senso comum mais acredita sobre algo. Qual é a representação social do psicólogo? É o médico do doido, é o médico dos loucos. Existe uma representação social do nosso papel, por exemplo. Então, às vezes, as pessoas vêm com uma carga cognitiva, vêm com vieses muito estabelecidos, né, vêm com medo, vêm com algumas angústias, vêm ali com algumas particularidades para aquele processo que nós precisamos entender. Então, vai que a pessoa acredita que, de fato, o psicólogo é um médico dos loucos, ele acredita piamente nisso, e ele é encaminhado para um psicólogo, né? E ele mesmo assim vai. Então, ele vai chegar ali cheio de vieses. Então, a gente precisa fazer uma desconstrução, precisa fazer uma adequação ali. Entende? O processo é complexo. Mas é uma complexidade, pessoal, que nós vamos utilizar. Isso aqui que eu estou trazendo para vocês, essa parte aqui de características demográficas, do contexto, dos fatores situacionais, é algo que nós vamos utilizar em qualquer área que nós formos atuar. Não é somente na avaliação psicológica. Na clínica a gente também faz isso, tá? Obviamente, assim, na clínica a gente pode fazer isso com a maleabilidade, no sentido de ir coletando essas informações ao longo do percurso, por exemplo. Né? Dentro de um processo mais limitado, como um processo seletivo, tá? A gente não vai buscar todas essas informações de forma minuciosa, mas algumas delas são extremamente relevantes. Se nós vamos trabalhar dentro de sei lá, uma perícia, a gente vai buscar essas informações, certo? Se a gente vai trabalhar no contexto social, a gente precisa identificar essas informações também. Então, são informações que são básicas, que são úteis, são dados muito úteis. A gente precisa conhecer ao máximo aquelas pessoas que nós atendemos, né? Não dá para ficar num nível de análise ali raso, a gente vai aprofundando. Ainda que esse aprofundamento não se dê nos primeiros contatos, a gente vai fazendo esse aprofundamento ao longo do processo. Eu, por exemplo, dentro do processo terapêutico, eu não costumo fazer a anamnese ali no primeiro dia. Eu gosto de coletar os dados básicos, entender a demanda daquela pessoa,
entender alguns aspectos do contexto ali atual, do que aquela pessoa está vivenciando, do que ela acredita que a trouxe ali a terapia. A partir dali eu coleto alguns dados, faço geralmente ali um feedback inicial naquela primeira consulta, e a partir dali eu vou traçar o meu plano de atendimento. Dentro desse plano de atendimento eu vou buscando fazer a minha anamnese ao longo do processo, a minha conceitualização cognitiva, né, que é uma coisa que a gente faz na TCC, que é entender ali quais são os esquemas, quais são as crenças daquele paciente, quais são os aspectos ali culturais, os aspectos familiares, entendendo ali os possíveis agravantes daquela situação, os possíveis gatilhos, a forma como a pessoa se observa, como ela se enxerga, tudo isso a gente vai buscando dentro do processo. E a gente pode ir fazendo isso, né, ao longo das sessões, incluindo sempre alguma informação, porque a gente sempre vai encontrar alguma coisinha ali que o paciente não está dizendo, mas a gente consegue identificar a partir das nossas análises. Ok até aqui? Deu para entender melhor agora? Essa questão da personalização, né? Então, a gente vai buscar dentro dessas características, tá? Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Considerando o especificado das técnicas, tá? Então, assim, quando a gente já entende quais os testes nós vamos utilizar, as técnicas, o que nós vamos fazer, a gente tem ali mais ou menos uma ideia de quanto tempo vai durar, certo? A avaliação psicológica, o processo psicoterapêutico é uma outra coisa, tá? Pode demorar aí um pouco mais de tempo. Então, número de sessões, né, pressupor ali a diferença apreciável do tempo de duração previsto de cada sessão, de cada contrato, né, podemos verificar ali também as alterações que nós vamos fazer e, obviamente, organizar aí a nossa bateria de testes, tá? Então, bateria de testes, pessoal, essa expressão utilizada, tá, como diz aí o texto, para designar um conjunto de testes ou de técnicas que podem variar entre 2 e 5 ou mais instrumentos, certo? 2 e 5 ou mais instrumentos, que são incluídos no processo de avaliação psicológica para fornecer subsídios ou subsídios que permitam confirmar ou infirmar as hipóteses iniciais, atendendo ao objetivo da avaliação. Então, nós vamos ter ali dezenas, pessoal, centenas de testes psicológicos que podem ser aplicados. Nós vamos ali buscar compreendê-los dentro de um contexto e trabalhar, saber qual a bateria de teste que nós vamos realizar, certo? Sempre seguindo aquele planozinho. Estabelecemos as hipóteses, estabelecemos as perguntas, fazemos o contrato, definimos quais os testes que serão necessários, as técnicas, certo? Para nós obtermos dados que vão estar interrelacionados àquelas informações que nós já pegamos lá no início, né? Tudo aquilo que eu mencionei agora há pouco, para a gente fazer essa personalização, digamos assim, certo? Então, assim, a gente vai trabalhar, pessoal, com essa questão dos testes, da bateria de testes, no sentido do seguinte: duas razões principais por nós não utilizarmos somente um teste, utilizarmos somente poucos parâmetros. Por que nós vamos utilizar mais testes? Porque é o seguinte, como diz aí no texto, isso é premissa fundamental. Primeiramente, considera-se que nenhum teste isoladamente pode proporcionar uma avaliação abrangente da pessoa como um todo. Nenhum teste. Ainda que seja um teste projetivo ali, como Rorschach ou Roche, ele não é suficiente para delimitar, né, para fazer uma avaliação ali abrangente da pessoa. Em segundo lugar, o emprego de uma série de testes envolve a tentativa de uma validação intertestes dos dados obtidos a partir de cada instrumento particular, diminuindo dessa maneira a margem de erro e fornecendo o melhor fundamento para chegar às diferenças clínicas. Pedro, o que é isso? Quando eu tenho mais testes, certo, dentro do meu processo, eu consigo entender ali
fazendo o cruzamento daqueles dados, de forma bem esdrúxula para vocês. Cruzamento daqueles dados. Então, por exemplo, vou aplicar aqui 2 testes de personalidade, certo? Eu vou observar aspectos de personalidade naqueles testes, em um e em outro, e aqueles testes vão se complementar. É uma validação, como ele está dizendo, intertestes, ou seja, entre os testes dos dados obtidos. Ok? Então, ali nós vamos trabalhar com a nossa margem de erro menor. Certo? Então, quais são esses tipos de testes que a gente pode estar utilizando, que a gente pode estar avaliando aí no nosso contexto? Nós vamos ter as técnicas projetivas. O que são as técnicas projetivas? Qual é, vamos lá, pergunta do milhão. Qual é a teoria psicológica que trabalha com projeção? Ou as teorias psicológicas que trabalham com projeção? Pergunta do milhão, tá? Quem se arrisca? Cognitiva? Projeção. Quem não é cognitiva, a gente não trabalha com projeção. Psicanalítica. Isso. Psicanalítica, psicodinâmicas. Lembram lá do mecanismo de projeção do ego? Nós projetamos aquilo que nós sentimos no outro. Nós dizemos que é o outro. Quando nós trabalhamos com essas técnicas projetivas, pessoal, só abrindo parênteses de forma rápida, é como se nós projetássemos, tá, ali um componente inconsciente naquele teste. Por exemplo, certo? Teste, o HTP, por exemplo, o HTP, que a gente faz com criança, certo? House, Tree, Person, ou casa, árvore e pessoa. Nós trabalhamos com uma projeção da criança, da imaginação dela, aspectos inconscientes, naquele desenho. Certo? Então, a gente vai trabalhar com essa questão da projeção da criança naquele desenho. Tá? A questão das figuras, né, do teste das figuras, geralmente que tem alguma linha de desenho, essas coisas, é sempre com projeção. Certo? Então, assim, como o número de pesquisas, em relação às técnicas projetivas, como o número de pesquisas é muito pequeno, até escasso em crianças, certo? No caso de crianças, existem pesquisas mais com adultos, é aconselhável corroborar a significação clínica de indicadores de um determinado teste através de indícios sugestivos em outra técnica. O que está dizendo aí, basicamente? Olha, as técnicas projetivas não têm tanta pesquisa com crianças, então tenham cuidado quando forem utilizar, certo? E vocês podem substituir por uma outra técnica, que também busca essa personalidade. Quanto às técnicas psiconéticas, né, considerando um número relativamente pequeno de testes com normas brasileiras, recomenda-se buscar a intervalidação dos resultados, especialmente nos casos em que as conclusões deverão servir de base para ações decisórias na vida do sujeito. Contudo, embora tais recursos garantam maior segurança nas conclusões, devem ser reduzidos ao essencial, de modo a não largar necessariamente o processo diagnóstico de avaliação psicológica. O que é isso aqui, pessoal? A gente tem que tomar cuidado com o reducionismo nos testes. A pessoa não é o teste. Certo? Aquela comparação que eu faço, que eu mencionei para vocês, com pessoas de escolaridades diferentes, não determina. A gente só vai ter uma ideia ali de que, em comparado com aquele padrão, a pessoa está abaixo da média, ela está acima da média, certo? Daquele padrão. Mas nós não reduzimos a pessoa àqueles testes. Por isso que nós utilizamos uma série de testes psicológicos para trabalhar com avaliação psicológica. Porque um teste vai complementar o outro. As informações, elas vão sendo complementares, certo? E nós vamos entender ali alguns outros aspectos inerentes àquele sujeito a partir de outras questões também de outros dados.
Então, não adianta, ó, se eu entendi lá na minha questão, ali, dentro da minha conversa, da minha análise, da minha entrevista com aquele sujeito, que ele não tem, por exemplo, ali, déficit cognitivo, alguma coisa do tipo, mas lá no teste ele não se saiu bem, em termos de análise cognitiva, então a gente precisa identificar por quê. Certo? Então, assim, a gente vai ter aí, dentro dessas baterias de teste, as chamadas padronizadas e não padronizadas, certo? Elas são organizadas a partir do plano de avaliação, e assim, as baterias padronizadas, como diz o texto, elas não resultam de uma avaliação de instrumentos de acordo com as questões levantadas num caso individual, pelo psicólogo responsável pelo psicodiagnóstico, a não ser quando se trata de bateria padronizada especializada. Então, assim, uma questão legal, pessoal, para vocês, quem vai para... dentro da psicologia hoje, apesar de a gente trabalhar muito com texto, eu sempre falo vocês para enxergarem isso, nós vamos ter protocolos testados cientificamente. Então, assim, vamos lá. Já puxando um gancho de psicoterapia. Existem protocolos de tratamento para ansiedade, por exemplo. Dessa mesma forma, existem baterias de testes padronizadas. Então, se eu tenho lá uma demanda de déficit de inteligência, déficit cognitivo, existem alguns programas, existem algumas baterias de testes que são voltadas para avaliar aquilo ali. Então, é como se você fosse padronizar para trabalhar com pessoas. Você já recebeu uma demanda de déficit cognitivo. Então eu tenho uma bateria de testes aqui pré-programada que eu posso utilizar. Certo? Então, assim, geralmente, as avaliações neuropsicológicas têm essa bateria de testes, né, mais específica. Então, sei lá, para avaliar demência, avaliar ali algum outro tipo de déficit cognitivo, neurológico, existem ali testes que são padronizados para aquilo ali, certo? Essa bateria ela foi testada com um grupo de pessoas dentro das mesmas condições, utilizando método científico, reprodução ali científica controlada, e nós vamos chegar a essas conclusões. Por outro lado, tá, nós temos a questão, é como se aqui, pessoal, Pedro, mas você não falou agora há pouco que a gente precisa personalizar o processo, né, que cada pessoa tem uma coisa diferente, tem uma questão subjetiva? Sim. Sim. Porém, vejam bem, pessoal, quando se trata de testes psicológicos, a gente tem um objetivo. Vou falar para vocês. Nós fazemos avaliação psicológica ou testagem psicológica? E aí? Testagem psicológica. Tem certeza? Obrigado. Quem concorda, quem discorda? Quem concorda? Marcos, avaliação. Certo, perfeito. Lembram que algumas aulas atrás eu falei para vocês que a testagem psicológica em si, ela não é adequada? Por quê? Vejam bem. Por mais que eu vá utilizar uma bateria padrão de teste psicológico para avaliar, sei lá, déficit cognitivo. Eu tenho uma bateria de testes. Eu simplesmente vou convidar o paciente lá para a minha clínica e dizer o seguinte: olha, senhor fulano tal, recebi encaminhamento, vou aplicar aqui alguns testes com o senhor. Tá bom. E aí? Você já acha que esse processo está correto? Nós vamos conseguir ganhos positivos com isso? Lógico que não. Por isso que nós fazemos avaliação psicológica. Nós vamos ter uma bateria de testes já específica para aquela demanda? Sim. Mas isso não vai excluir a entrevista, isso não vai excluir a análise socioeconômica, a análise dos fatores ali inerentes àquele sujeito. Entende? Por isso que nós fazemos avaliação. Não é só testagem. A testagem psicológica em si, ela é muito boa.
Sim, mas os testes por si só não devem ser considerados como verdades absolutas. Entendem? Eles têm uma padronização, foram testados com outras pessoas, mas nós vamos ter os aspectos objetivos daquelas pessoas que também precisam ser analisados para utilizar aqueles dados dos testes para podermos chegar às nossas conclusões. Por isso que nós fazemos avaliação. E vamos lá, pessoal, momento de psicoeducação. Eu sempre mando alguma coisinha para vocês, inclusive no privado. Vamos mudar os nossos vocabulários. Pelo amor de Deus, não chamem mais psicoteste do Detran. Já falei para vocês. Psicoteste é em desuso. Tá um termo em desuso. Oi, Vitor. Vitor? Queria falar alguma coisa, Vitor? Tudo bem. Certo, pessoal? Avaliação psicológica. Certo? Avaliação psicológica. Ok? Isso, são ferramentas. São ferramentas ali auxiliares no processo de avaliação psicológica. As mais importantes, por sinal, mas que auxiliam no processo. Aí nós vamos ter também, pessoal, os testes psicométricos, eles são muito baseados em estatística, certo? Eles são baseados em estatística. Então, a gente vai ter ali toda aquela coisa que a gente viu, que pela nossa disciplina acabou a gente não tendo como ver questões mais complexas, mas todos os testes psicológicos, os psicométricos, por exemplo, eles passam por uma avaliação estatística, né? Isso, Vinícius, perfeito. A testagem ocorre durante o processo de avaliação. Boa. Então, a gente vai ter aqui, esses testes passam por uma questão de amostragem, vão passar por testes mais complexos de estatística, né, de teste do Q², escala de Cronbach, tem um monte de coisa lá que vai ser feito para padronizar, para você ter ali o mais próximo do real possível, considerando desvio padrão, considerando margem de erro, tudo isso é considerado ali na questão daqueles testes para chegar aos scores, tá? Quando a gente for ver confiabilidade e validade, a gente vai voltar um pouquinho de estatística para poder entender também um pouco ali disso, certo? Então, a gente vai ter aqui, quando que como posso dizer, indicado aí a bateria de testes, né, a bateria de testes aí padronizada. Como diz o texto, é indicado em razão de sua eficiência preditiva para obter uma amostra suficientemente adequada de funções importantes para a natureza completa da avaliação proposta. Trata-se de uma bateria padronizada com objetivos explícitos, certo? E deve ser administrada em sua íntegra. Contudo, o psicólogo tem a liberdade, aí tem lá, pessoal, aí, avaliação. Por que é avaliação psicológica? Contudo, o psicólogo tem a liberdade de acrescentar testes para se adequar à especificidade do caso individual. Por mais que eu tenha ali uma bateria de testes para ser realizada, eu posso incluir um teste, né? Incluir mais testes. Não, eu acredito que aqui posso avaliar alguns outros fatores que são interessantes. Então, eu vou lá, incluo testes ali, além daquela bateria. O processo não deixa de ser personalizado, como eu falei anteriormente, tá? Não deixa de ser adequado àquela situação. Ok? Aí nós vamos ter aqui, só voltando aqui, existe aí, né, como diz o texto, é possível organizar uma bateria de testes padronizados para casos específicos, mas isso demanda considerável pesquisa prévia. Então, não existe ali, pessoal, como eu já falei para vocês milhões de vezes, os testes passam por avaliações, eles passam por revalidações. Vocês tiveram acesso lá ao SATEPS, né? Então vocês tiveram um teste ali com testes considerados favoráveis, não favoráveis, então eles passam por avaliações constantemente para poder saber se aquele teste mensura o que ele está propondo ou não, certo? Então, às vezes alguns testes ficam ali na berlinda, né? Eles passam ali um tempinho em desuso,
até que seja feita uma nova avaliação, uma nova pesquisa com eles, para que eles possam ser considerados favoráveis ou não, tá? Então, ali a gente vai ter, deixa eu ver aqui, basicamente isso, tá? Temos a bateria padronizada, mas isso não significa que nós possamos fazer algumas adequações no processo, certo? Obviamente, precisamos entender se aquela bateria é aplicável, se ela tem ali se ela tem condições de ser aplicada, se ela de fato mensura o que ela está buscando, tá? Pessoal, só lembrando, quem não mandou mensagem aí ainda no chat, manda que eu vou já registrar a presença de vocês, tá bom? Mas o que é mais tradicional, tá? O que é mais utilizado na nossa prática? São a bateria não padronizada, né? Então, a gente faz aquele uso dos testes, a escolha daqueles testes de acordo com a demanda que a gente tem, certo? Aí, no plano de avaliação, são determinadas a especificidade e o número de testes que são programados sequencialmente conforme sua natureza, tipo, propriedades psicométricas, tempo de administração, grau de dificuldade, qualidade ansiogênica e características do paciente individual. Certo? Todo mundo sabe o que é ansiogênico, pessoal? Todo mundo sabe aí o que é ansiogênico? Eu não sei, não. Certo, pessoal. Ansiogênico, pessoal, é qualquer coisa que seja capaz de induzir, causar ansiedade, algum tipo de desconforto físico, psíquico, mas muito gerado à ansiedade. Algo que induz a ansiedade. Um gatilho. Então, nós temos propriedades ansiogênicas, coisas que nos causam ansiedade, aspectos que são inerentes a nós, sejam internos ou externos, que são ansiogênicos. E essa capacidade, os testes psicológicos têm essa característica também de terem perfil ansiogênico. Por exemplo, qualquer tipo de teste que o paciente sinta-se ansioso em fazer. Isso pode ocorrer. Isso geralmente ocorre bastante no processo de avaliação psicológica. A pessoa às vezes tem medo de fazer os testes. A pessoa às vezes... Eu lembro, às vezes, de alguns candidatos dizer assim, falarem assim para mim, isso aqui eu já sei, eu já fiz lá no Detran, isso aqui, eu sei como é que faz isso aqui. Eu sei até como é que corrige isso aqui. Aí alguns já se sentiam mais ansiosos, alguns já se sentiam mais com medo de realizar. Alguns candidatos diziam até assim. Eu lembro de uma vez que ele perguntou assim, como foi a pergunta dele? Ele disse assim, ei, você não vai descobrir meus segredos por conta disso aqui não, né? Por conta desse teste não, né? Ele fez essa pergunta. Você não vai descobrir meus segredos não, né? Aqui por conta desse teste. Entende? Aí ele, não trabalho assim com essas coisas não, né? Trabalho aí com outros aspectos, né? Então, mas às vezes tem essas coisas, né? Tem questões bem interessantes, né? É verdade, Vitória. Eu não sou cartomante, não sou mãe de nada, não trabalho com bola de cristal, com adivinhação, né, para o futuro, né? A gente acaba desenvolvendo algumas habilidades bem interessantes enquanto psicólogos, de previsibilidade, principalmente em termos de análise funcional do comportamento, né? Mas não somos seres aí dotados de evidência, né? Então, vamos lá. Aí é o seguinte, pessoal, o que diz aí? Embora a bateria não padronizada, exatamente, Andressa, não dá para chegar nesse nível também. Isso, Vinícius, não somos seres superiores, tá? Então, assim, ela é organizada de acordo com critérios mais flexíveis que a bateria padronizada. Tá? Ela atende alguns requisitos, obviamente, nós temos quais são esses requisitos? Testes validados, testes que mensuram aquela demanda e tal. Mas a gente tem mais flexibilização, né? Esse número de testes pode ser modificado para mais ou para menos, de acordo com a necessidade. A gente vai sempre
ver ali, adequar, né, aquela demanda. Só uma curiosidade para vocês, pessoal, o meu primeiro estágio remunerado, ele foi em organizacional, e lá na consultoria que eu trabalhava, nós trabalhávamos com aplicação de testes, né, com avaliação psicológica. E no meu primeiro dia de estágio, né, eu já tinha pagado a disciplina de avaliação, as disciplinas de avaliação psicológica, já fazia algumas análises, né, de palográfico, de QATI, de PFP e alguns outros, já conhecia alguns testes na época. Aí no meu primeiro dia de estágio, minha gerente chegou assim para mim, ela é psicóloga, né, e ela é especialista em avaliação psicológica. Especialista tanto em termos de formação, quanto é uma profissional, assim, excelente em análise, testes, coisas e tal. Aí ela chegou lá com dois documentos de 2 candidatos que estavam concorrendo a uma vaga acho que era consultor comercial na época, não me recordo agora, isso faz um tempinho já, foi de 2014. E ela tem aplicado para ti, palográfico, alguns testes, BFP, alguns testes de atenção e tal, e ela botou, assim, os 2 documentos na mesa e disse assim, você sabe analisar teste, né? E eu, sei, ela disse, pronto, vamos fazer o seguinte, você tem aqui à tarde, o resto da tarde aqui, para você observar esses testes, tá? E verificar dentro da tua análise quais esses 2 candidatos eu devo escolher para essa vaga. Devo considerar como mais apto. Aí eu, tá bom, tá certo. Aí eu fiquei lá olhando assim, olhava o palográfico de um, olhava o palográfico de outro. Eu, meu Deus do céu, eu nervoso pra caramba, primeiro dia de estágio, ansiedade tomando conta, e eu fui olhando, aí eu olhava o teste, olhava pro relógio. Gente, isso foi muito bacana essa experiência. Porque eu teve uma hora que eu olhei e disse, não, vou tentar. E comecei a contar os paus, comecei a fazer ali as avaliações, né, e tal, perguntei pelos crivos, e fui fazendo ali as correções direitinho e tal. Obviamente com muito receio, né, porque era a primeira vez que eu fazia isso fora do contexto acadêmico, né, eu fazia esse tipo de questão fora do contexto acadêmico. E ali tinha um contexto. Era um processo seletivo, era a decisão de uma pessoa, né, ali. Era a minha primeira experiência com aquelas questões. Aí, de fato, eu analisei lá, observei algumas coisas e cheguei para ela e disse, olha, eu observei que o perfil da pessoa, o currículo e a avaliação dos testes, né, eu vi que esse aqui tem determinadas características, esse tem aqui, mas eu queria saber de você como é que foi a entrevista deles 2. Vocês entenderam aí o que foi que aconteceu? Quem entendeu o contexto aí, pessoal? Que os testes só não eram suficientes, porque o contato também vai contar. Exatamente. Então, não seria uma avaliação completa. Talvez você pudesse ser injusto, e foi uma pegadinha dela, né? Perfeito, exatamente. Ela queria me testar naquele dia ali, para saber como é que era o meu nível de análise, né? Então, se eu tivesse ali dito, escolha esse. Você foi muito inteligente em dizer assim, como foi a entrevista, né? Uhum. Mas vocês sabem por quê? Porque eu lembrei Sim. do que eu estudei sobre avaliação psicológica. Por mais que eu Na estivesse verdade, ansioso naquele ela momento. estava te testando. Exatamente. Mas era real? Essa situação foi real? Foi real. De escolha de uma pessoa ou outra? Foi real, sim. Sim. Primeiro dia de estágio. Foi real. E assim, aí eu perguntei para ela, que eu queria saber como é que tem sido as entrevistas, como eu não tenho participado e tal. Aí ela foi assim, explicou lá, e depois a gente acabou entrando num consenso lá.
E depois disso, pessoal, eu comecei a fazer avaliação psicológica com mais volume, né? Nós tínhamos um volume muito grande de demanda. Existem algumas empresas que valorizam muito o nosso trabalho, sabe? Existem empresas assim, como era consultoria, tá? Só abrindo um parênteses rápido. Como era consultoria, geralmente consultoria, o que é que você faz? Você é uma empresa que trabalha para outras empresas, faz análise para as outras empresas. E tem um RH daquela empresa. Aquela empresa tem um RH que também faz seleção. E vem para a gente, e a gente faz conduz aquele processo, passa aí os nossos pareceres, os nossos laudos, né, e geralmente a tomada de decisão advém ali nas últimas etapas do processo, e sempre utiliza-se a avaliação psicológica como um a mais no processo, né? Então, a gente fazia essa condução lá, né? Fazer essa condução dos testes, foi onde eu tive bastante contato com o teste psicológico lá, conheci a grande maioria dos testes que eu conheço hoje, tenho muita vontade de voltar a trabalhar com avaliação psicológica, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu me afastei aí um pouco, né? Aí, acho que faz uns 3 anos que eu não trabalho mais, três a 4 anos que eu não trabalho mais com testagem psicológica, com avaliação psicológica. Eu olhei para Vinícius, que botou foi só a testagem, eu falei testagem psicológica. Mas é uma área muito, muito boa de se trabalhar, sabe? Para quem gosta, para quem se identifica, é uma área fantástica da psicologia, é uma das áreas, assim, que eu acho mais expressivas dentro da psicologia atualmente, né? Apesar de que ainda é muito negligenciada, podemos assim, mas eu conheço profissionais excelentes que trabalham com avaliação psicológica no contexto de trânsito, no contexto, tem um professor lá na UNP que ele trabalhava com avaliação psicológica no contexto penal, né, e conheço pessoas que trabalham com cirurgia bariátrica, pessoas que trabalham com avaliação psicológica só no contexto de autismo, né, de transtorno de neurodesenvolvimento, então é uma área riquíssima, né, e é uma coisa que é específica da psicologia. Só nós podemos fazer, só nós podemos. Apesar de ter essa decisão aí desfavorável do STF agora, mas continuará sendo um trabalho nosso. Avaliação, correção, elaboração de documentos psicológicos advindos de avaliação psicológica são nossos. Não existe outro profissional que faça isso. Alguns até tentam, tá? Mas é nosso. Ok? Então, assim, a gente vai ter aí dentro do processo da testagem, que é o quê? A aplicação dos testes, certo? E não, quando se trata da avaliação, lá dentro da etapa de testagem, que nós temos a etapa lá de encaminhamento, verificação da demanda, elaboração das hipóteses, contrato, elaboração do plano de ação, estamos na etapa de testagem dentro do processo de avaliação psicológica. A gente vai poder utilizar a bateria não padronizada, então nós podemos ali ter uma flexibilidade de tirar testes, acrescentar testes. Então a gente precisa buscar, por exemplo, se eu tenho 5 testes a serem aplicados, eu verifico que eu preciso de incluir mais um, então eu preciso entender ali a importância daquele teste, se haverá uma intervalidação dos resultados dele com os demais. Certo? Então, se eu tenho ali um teste de atenção concentrada, nós temos o teste AC-Vetor e temos o TEAC, certo? AC-Vetor é aquele teste das flechinhas, eu imagino que vocês conheçam, quem já fez Detran acho que conhece, é o que tem as flechinhas assim inclinadas, tipo uns triângulozinhos, inclinados para a direita, para cima, para o lado, para baixo, eles têm alguns, vocês já viram esse teste em algum lugar? Então, é o teste ali da atenção concentrada, e tem o TEAC, que é um outro teste de atenção concentrada, certo? Todo mundo sabe o que é atenção concentrada? Tem alguém que não sabe o que é atenção? Ingrid? Alguém mais não sabe o que é atenção concentrada, pessoal? Certo.
Atenção concentrada é a nossa capacidade de nos mantermos, de manter a nossa atenção focada em um objeto, em uma atividade, em algo que nós estamos fazendo, sem que haja distrações do mundo exterior. Nós temos testes para mensurar isso, tá? Atenção concentrada, atenção alternada, que é quando nós, por exemplo, a minha atenção, eu estou trabalhando aqui desde o início da aula, atenção alternada. Então, às vezes, ó, eu presto atenção aqui no texto, eu estou focado no texto, por vezes eu estou focado no chat, por vezes eu estou observando vocês aqui. Quando vocês falam, eu observo a fala de vocês para ouvir melhor, né? Então, essa é a minha atenção alternada. Eu estou alternando a minha atenção para diferentes estímulos. Certo? Estou alternando. Como são muitos, eu alterno. A gente vai alternando esses estímulos. Existe a atenção dividida, que é quando, ao mesmo tempo, eu presto atenção em dois estímulos diferentes. A minha atenção está dividida, o meu foco de atenção está dividido entre dois estímulos, certo? Concentrada, alternada, dividida. E temos a atenção difusa. Difusa, isso. São os 4 tipos. Isso, exatamente. Vamos lá. Isso, atenção dividida, Vinícius, exatamente. Atenção concentrada, Miguel. Atenção concentrada, tá? Ou exclusivamente para a aula. Vamos lá. Aí, pessoal, dentro aqui dessas escalas, da nossa testagem, a gente vai ter aqui a possibilidade de incluir teste, de retirar teste, desde que isso seja feito dentro de um contexto. E avaliado aqui, por que eu estou retirando esse teste? Por que eu estou incluindo mais um? O que ele vai complementar na minha avaliação? O que ele vai trazer ali de ganhos para aquela avaliação? Os dados elaborados ali por aquele teste vão ser includentes, vão ser favoráveis ali ao meu processo? Então, a gente precisa, sim, questionar, tá? Então, ali, deixa eu ver aqui, que tem aqui o Ashley, o Weiss R, que são escalas aqui, são testes neuropsicológicos. Deixa eu só verificar aqui, eu tenho um exemplozinho, mas para a gente não é relevante, acho que pelo que a gente já entendeu um pouco disso. Deixa eu ver aqui. Aí, geralmente, assim, pessoal, quando nós vamos criar uma bateria de teste, geralmente a gente mescla, tá? Geralmente a gente mescla testes psicométricos, testes projetivos, certo? A gente pode incluir ainda baterias, né? Tem a BPA, que é a bateria personalizada de atenção. Existe a bateria fatorial de personalidade, que é uma bateria de testes voltadas para personalidade baseadas na teoria dos traços, o Big Five, né? Teoria do neuroticismo e tal. A gente vai ter uma série de testes, certo? E a partir disso, que eu mencionei para vocês lá atrás, de que para sermos bons psicólogos, bons avaliadores, bons em avaliação psicológica, inclusive, nós temos que nos apropriar de outros conhecimentos, que não somente o conhecimento dos testes, das técnicas. Nós precisamos nos apropriar de conhecimentos de psicopatologia, desenvolvimento humano. Por que nós precisamos ter esses conhecimentos além de tudo? Porque é o seguinte, nós precisamos entender, tá? Quando se trata na esfera de avaliação psicológica, pessoal, não existe essa questão de abordagem, certo?
não existe uma abordagem de avaliação psicológica. Nós temos abordagens psicoterapêuticas, mas avaliação psicológica não tem abordagem. Então, nós trabalhamos ali com uma diversidade de aspectos daquele indivíduo, inclusive aspectos inconscientes, certo? Então, eu preciso ter conhecimento, ter propriedade aí de um certo conhecimento das teorias psicodinâmicas, assim como de outros fatores, porque eu observo aquele paciente e identifico que, a partir do momento que eu observo que é necessário um teste projetivo para aquele paciente, eu estou ali inferindo que há componentes inconscientes, componentes psicodinâmicos como um todo, né? Isso é bem redundante, que estão interferindo na condição daquele sujeito. Então, assim, não tem uma abordagem para isso. É a teoria do teste, certo? Por exemplo, não existe abordagem para a avaliação de processos psicológicos básicos, inteligência, atenção, pensamento, linguagem, não tem abordagem. Nós temos o quê? A psicologia cognitiva que vai embasar aqueles testes, mas não se trata de uma abordagem, se trata de uma vertente da psicologia. Miguel? Os dados, eles estão no que o paciente vai responder, Isso. né? Então, é justo dizer que não há Exato. abordagem. Existe uma interpretação que você vai realizar ali, né, daqueles dados. É o que o paciente está trazendo enquanto fenômeno naquele momento. Apesar de que os testes, eles têm essa padronização. Inclusive, os projetivos, por exemplo, o House to Person, o HTP, ele tem uma padronização ali no sentido da aplicação, de você observar qual o material que a criança vai pegar primeiro, né? Ali no desenho, por exemplo, se no desenho ela vai desenhar, a forma que ela vai desenhar a árvore, a forma que ela vai desenhar a pessoa, onde ela começa o teste ali, por exemplo, se é na parte de cima, se é na parte de baixo da folha, lado esquerdo, direito, então, a gente vai ter uma série ali de atributos que são avaliados, né? Aplicar HTP, pessoal, é um pouquinho difícil, porque tem muitas nuances, né? Tem muita coisa a ser observada, o tempo, tem que cronometrar, tem um monte de coisa. Mas é muito bom. Mas é muito bom fazer a aplicação do teste, fazer a avaliação psicológica. Sou suspeito em falar porque eu gosto, tá? Mas, então, aí é o seguinte, a gente vai verificar, certo, níveis de ansiedade no paciente, aquela questão toda ali que eu mencionei para vocês, envolvida nas questões socioeconômicas, tudo isso a gente vai identificar, né? Por quê? Como conhecedores do desenvolvimento humano, das questões psicopatológicas, a gente vai conhecer também, pessoal, você não aplica um teste que você não conhece, que você não lê os manuais, que você não sabe para que ele serve. Então, cada teste vai vir ali com o manual dizendo qual é a teoria subjacente, o que ele mensura, por que deve ser aplicado daquele jeito, você vai entender. Certo? Então, traços de personalidade, atenção, inteligência, linguagem verbal, linguagem não verbal, então você vai entender ali, dentro daquela avaliação inicial que você faz, quais são os testes mais adequados para aquela demanda, né? Então, eu entendo, por exemplo, o paciente ele tem um nível de ansiedade elevado, então pode ser que determinado esse teste aqui, o teste X, por exemplo, cause mais ansiedade durante a aplicação para ele. Então, talvez ele não seja adequado para esse momento. Então, vou buscar uma substituição a esse teste que mensure próximo àquilo que eu gostaria. Certo? A gente vai fazendo essas modificações ao longo do processo. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Responda ali a certa ansiedade, se o processo testado, sugere que as técnicas gráficas sejam utilizadas nesse momento. Deixa eu ver aqui se tem alguma questão mais resumida no texto. Aqui ele só está dando exemplos, né? Por exemplo, aqui, situações de testagem que o paciente demonstra cansaço, né? Seja pela dificuldade da tarefa, seja pelo baixo nível de tolerância à fatigabilidade. Então, a introdução de uma tarefa simples, breve, fácil, pode constituir uma boa alternativa. A gente pode fazer essas mudanças, né?
Deixa eu ver aqui se tem um outro exemplo. Quando se trata de crianças, o procedimento não parece indicado, não sei o que plano de avaliação não pretende tanto. Sim, para criança, geralmente é indicado as questões lúdicas, né? Tem aí a hora do jogo diagnóstico, é a cara da minha professora de avaliação psicológica, ela sempre falava desse teste. Certo. Então a gente vai fazendo essas adaptações, né? Existem escalas que são somente para crianças, escalas que são somente para adultos, testes que são somente para crianças, somente para adultos. Então a gente vai fazendo essas modificações. Então eu acredito que vocês tenha ficado claro isso, né? Essas mudanças que a gente pode fazer, essas adequações de personalizando o processo, certo? Aqui fala do LATP, fala do MMPI. O MPI é um teste de personalidade, tá? A escala de memória de Wechsler. CAT, deixa eu ver aqui, pessoal. Só se tem algumas informações aqui mais importantes. Tá, aqui é bacana. Ó, para crianças e adolescentes, melhor. Acho que até, não lembro agora qual a idade. É sempre importante salientar que o foco da testagem deve ser o sujeito e não os testes. Certo? Ok? Ele vai dizer o seguinte: mas, para que o psicólogo possa concentrar sua atenção no paciente, deve estar perfeitamente seguro a adequabilidade do instrumento para o caso em estudo. Estar bem familiarizado com as instruções e o sistema de score, eu falei isso para vocês agora. Saber manejar o material pertinente e ter em mente os objetivos que se propõem para a administração do testamento. Após algumas questões básicas que devem ser consideradas. Quais são as questões básicas? Tá? Mesmo que o psicólogo tenha estabelecido seu plano de ação com cuidado, previamente à sua estimação, é importante revisar certas particularidades referentes aos instrumentos e características do paciente. Ou seja, estabeleci meu plano, já sei quais testes utilizar, mas eu preciso revisar, identificar se é, de fato, aquilo, se vai precisar de alguma mudança. Fazendo aí, se está previsto uma escala ou teste que há várias versões ou formas, é importante conferir se a opção feita é a mais apropriada, principalmente se o material correto está disponível na hora exata, certo? Segunda questão básica, o psicólogo deve estar suficientemente familiarizado com o instrumento, jamais utilizando uma técnica em que não esteja treinado o suficiente para estar seguro no seu manejo. Eu falei para vocês já sobre isso, né? Eu não vou aplicar um teste que eu não conheço, que eu não li o manual, que eu não sei a teoria subjacente a ele, que eu não sei como aplica, que eu não sei como é corrigido, qual é o score, né, o que está por trás ali. Não basta conhecer as instruções de aplicação, por exemplo, mas deve ter muita intimidade com o material, com a maneira de conduzir o inquérito, com as normas de atribuição de score, se for o caso, com a forma adequada de registro das respostas, e com perguntas e dificuldades que podem surgir durante a administração. Pessoal, às vezes as pessoas têm dificuldade, por exemplo, em realizar o palográfico, tá? Então, assim, o palográfico, eu estou só utilizando, assim, testes bem simples, aí, mais comuns do dia a dia. O palográfico, ele tem uma série de instruções, assim como todos os testes, certo? Então, você tem, por exemplo, começar sempre da esquerda para a direita, né? Você tem que fazer ele conforme o seu ritmo, né? Então, existe uma série de instruções que vocês vão solicitar para as pessoas. E, às vezes, as pessoas têm dificuldade na compreensão. Na aplicação, por exemplo, o palográfico, ele tem um determinado tempo que você vai direcionando ali para a pessoa e você marca, tá? Um tempo, você vai marcando o tempo ali. E, geralmente, a gente utiliza a palavra sinal. Quem já fez teste do Detran, acho que já conhece. Você começa a fazer o teste, né? Sinal. Quando eu falei sinal, a pessoa passa um tracinho na vertical, começa novamente. Daqui a pouco, sinal, passa um tracinho. E às vezes as pessoas têm dificuldade em compreender essas instruções.
Então, é sempre bom a gente ter um cuidado de, antes de repassá-las, conhecer bem o que a gente está fazendo, né? Conhecer a teoria subjacente, conhecer os manuais, conhecer ali, ter uma afinidade com o teste, né? Ter ali como diz aí, é essa intimidade, né? Essa intimidade com o teste. Certo? Miguel, só para o nome correto, só tira esse E. Aí é palográfico, tá? Que vem de palos, certo? Que o pessoal chama teste dos pauzinhos. Gente, pelo amor de Deus. Palográfico. Agora vocês sabem aí, palográfico, tá? Não é o teste dos pauzinhos, não é o teste dos risquinhos, palográfico. Aí é o seguinte, aqui, ó. Em terceiro lugar, antes da entrada do paciente, né, o psicólogo deve organizar todo o material que pretende utilizar, de maneira que fique acessível e o manejo seja facilitado. Isso requer, por exemplo, né, deixa eu ver, as lâminas do Rocha, do CAT. O pessoal fala, viu? O pessoal fala mesmo. Eu conheço psicólogo falando isso. Enfim. A gente precisa organizar, a gente precisa estar com tudo pronto ali, as folhas de respostas, as lâminas, os questionários, tudo a gente precisa estar bem organizado, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais um. Sim, o material complementar, pessoal. Se você vai utilizar lápis, se você vai utilizar caneta, se você vai utilizar lápis de cor, você tem que ter tudo organizado ali, certo? Quarto lugar, é importante ter em mente os objetos para a inclusão de cada técnica da bateria. O psicólogo está utilizando os seus instrumentos para colher subsídios, para testar hipóteses e deve tê-las bem presentes, de forma a estar atento a qualquer indício sugestivo e conseguir introduzir as perguntas adequadas no momento oportuno, se for o caso. Então, você precisa entender, ter ali em mente, ter ali acessível para você, um objetivo, para que você está utilizando aquele teste, né? Para você verificar ali se de fato ele é um teste que está favorável ao seu processo. Então, você precisa ter aí o conhecimento dos testes, precisa ter intimidade com eles, precisa ter o material preparado, organizado, e você precisa saber por que você está fazendo. Isso é muito importante, tá? Aí o seguinte, após a consideração de todas essas questões, o psicólogo não deve iniciar a administração de teste técnica sem o estabelecimento de um bom rapport. Todo mundo sabe o que é rapport? Você sabe o que é rapport, pessoal? Certo. Rapport, pessoal, é um termo, certo? Que ele indica basicamente a relação que a gente cria com as pessoas dentro de um processo. É essa condução, rapport, acho que é do francês, acho que é uma palavra francesa, eu acho que ela significa trazer de volta, alguma coisa assim. Rapport é aquele formato que você consegue, de fato, trazer a pessoa para dentro do processo. Você conduz ali inicialmente a sua conversa, ali você conduz aquela parte inicial com a pessoa e faz com que ela sinta-se à vontade em estar no processo. O rapport é isso. Ele vai dizer aí, um clima descontraído de confiança e entendimento é necessário, não só para assegurar o desempenho do teste adequado do paciente, como para iniciar um material projetivo genuíno, de forma a obter amostras variadas de comportamento que permitam chegar ao diagnóstico mais preciso. Então, é o manejo que a gente vai ter, perdão, pessoal, com o paciente, com o cliente. Por exemplo, quando você, supondo, acho que vocês todos já passaram por isso, de você conhecer uma pessoa, alguém que você não conhecia,
né? E você começar a conduzir uma conversa com aquela pessoa, e daqui a pouco vocês estão conectados. Já aconteceu isso com algum de vocês? Hã? Por mais que vocês não se conhecessem, vocês ficaram tão à vontade ali um com o outro, que vocês criaram um clima ali, né, de, como é que eu posso dizer, de confiança, de entendimento, Isso é o rapport. É fazer com que o outro se sinta à vontade ali dentro do processo. Né? Então, isso acontece. Obviamente que é diferente disso ser ocorrido em amizade, em pessoas que a gente conhece, dentro do contexto ali de avaliação, do contexto clínico, é um pouco diferente, porque a gente sempre mantém um distanciamento. Né? Mas a gente faz com que a pessoa... Sim, né? Pode ocorrer, sim. O rapport em si é essa coisa, é o trazer de volta. É quando você traz a pessoa ali para dentro ali da tua esfera, do teu campo, ali como diria Kurt Lewin, e você consegue estabelecer um nível de conexão com a pessoa que você tem, o rapport. Isso é ensinado muitas vezes, pessoal, em técnica de vendas, por exemplo. O que é o rapport? Quem já trabalhou com vendas sabe como é que funciona. Você precisa estabelecer um rapport com o cliente, né? Ou seja, você adentrar ali no universo daquele cliente, ali da vida dele, entender as necessidades e tal, e fazer com que ele se sinta à vontade, para que você depois possa aí emitir um gatilho de venda, né, para aquela pessoa. Obviamente, dentro da psicologia, a gente faz isso de uma forma diferente. A gente não quer persuadir ninguém. A gente não quer ludibriar ninguém. Pausa, pessoal. Abre parênteses. Não estou dizendo que vendedores ludibriam as pessoas. Certo? Alguns sim. Mas não é isso. Tá? Mas é de você trazer a pessoa para dentro daquele contexto, para dentro do setting. Certo? Você consegue ali... Estou até vendo o texto aqui agora, está dizendo o seguinte: o psicólogo deve ser honesto com o paciente e nunca prometeu que não irá cumprir. Entende a diferença? Tá? O rapport é justamente isso. A pessoa vai se sentir à vontade com você. Certo? É uma base, o rapport é a primeira base da relação terapêutica, que nós vamos ter, por exemplo, dentro do processo de terapia. Certo? A gente vai ter muito disso. Então, assim, é como se o sujeito, ele te dá a permissão para que você possa fazer as perguntas, para que você possa buscar os aspectos que você deseja, e ele sente-se à vontade em fazer isso. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal. Vamos usar um exemplo aqui. É muito difícil, às vezes, para nós que eu falo como um todo, a gente abrir sobre coisas pessoais, sobre coisas íntimas, né? Por exemplo, dentro de um processo terapêutico, às vezes os pacientes, porque a gente, dentro do processo terapêutico, pessoal, a gente examina cada área da vida do paciente, certo? A ideia é que a pessoa, ela traga ali, isso não é diferente da avaliação psicológica, elementos fundamentais, comportamentais, emocionais. Então, a gente investiga de verdade, podemos dizer assim, a vida do sujeito a partir da fala dele. Então, enquanto seres multidimensionais, a gente entende que nós somos afetados tanto por nós mesmos, quanto pelos outros, quanto pelo meio. Às vezes acontece um processo endógeno, né, que é de fora para dentro, ou de dentro para fora, melhor dizendo. Acontece um processo exógeno, que é de fora para dentro. Mas, muitas vezes, a gente vai buscar a relação dessa pessoa com aspectos inerentes a ela. Ansiedade. Então, a gente vai investigar, por exemplo, quem se sente à vontade para falar da vida sexual dentro de terapia? Assim, já de cara. Entende? Por uma série de coisas, de tabus, de problemas que a gente tem na sociedade relacionada a isso, as pessoas se sentem não se sentem à vontade para falar sobre. Entende? Mas a gente sabe que questões relacionadas à vivência ou não da sexualidade e o tipo dessa vivência ou não, ela tem influência sim na questão
do sujeito, tá? Em algum ponto, de algum modo ali tem influência, e por vezes, no processo psicoterapêutico, identificada essa necessidade, obviamente, pessoal, não é isso que a gente vai fazer sempre, mas identificada essa necessidade, a gente vai trabalhar isso dentro da terapia. Inclusive, no processo de anamnese, a gente trabalha também com essa questão. A gente vai chegar a um ponto na anamnese que a gente vai trazer algumas perguntas relacionadas a isso. Obviamente, pessoal, não é uma questão assim, como eu posso dizer, explícita, no sentido de saber como é que é feito, não se trata disso, certo? Mas de você entender, se a pessoa, por exemplo, tem uma vida sexual ativa, a frequência, a qualidade das relações, se essa pessoa, por exemplo, sente-se à vontade em manter relações, ou se ela sente-se retraída, se ela tem um relacionamento hoje, e as relações são mantidas com consentimento, se é feito somente para agradar o outro, então tudo isso a gente vai entender por quê. Nós estamos entendendo que um elemento que é inerente à vida da pessoa, que é inerente a nós enquanto seres humanos, a nossa sexualidade, ela é intrínseca a nós, certo? Nós estamos entendendo que existe um elemento ali que é biológico, que tem fundo psicológico também, que está afetando o bem-estar daquela pessoa. Então, por isso que a gente vai examinar também essas áreas. Assim como não somente a vida sexual, mas também aspectos de angústia, aspectos de sofrimento, né, aspectos de luto, são temas dentro dos contextos, do contexto terapêutico, por exemplo, que são mais difíceis da pessoa falar. Né? Às vezes tem aquelas situações ali que são mais dolorosas para a pessoa, né, que a pessoa não consegue se abrir ali de imediato, e ela vai fazendo isso ao longo do processo, né, mas que a gente vai buscando, porque em algum momento nós entendemos que aquilo afeta as pessoas, nós precisamos entender o que está afetando, e qual é a relação que as pessoas têm com essas questões mais, não diria, essas questões mais neuróticas, mais sombrias, ou mais obscuras, não, obviamente as palavras não são essas, né? Mas existem questões que são ali intrínsecas a nós, que nós temos sim dificuldade em falar, né? E nos abrir para isso. A gente se sente envergonhado, mesmo sabendo que o ambiente de terapia, o ambiente terapêutico, é um ambiente em que nós podemos falar sobre tudo, e que é resguardado a regra do sigilo. A gente às vezes a gente vem tão ferido lá de fora, né, das pessoas, e que a gente às vezes acha que o psicólogo é uma pessoa como aquela outra. A gente faz o quê? Nós fazemos uma projeção. A gente faz a projeção, a gente faz a transferência, né, esse processo de transferência que ocorre dentro da psicoterapia, que não ocorre, que são independentes de abordagem. Relação terapêutica, transferência, rapport, tudo isso é independente de abordagem, acontece, muitas vezes acontece. Projeção, né, acontece muito. E às vezes nós temos essa dificuldade em falar mesmo. Então, por isso o que é importante, pessoal, para nós, enquanto psicólogos, nós que eu digo vocês, eu e demais colegas, conhecer as pessoas, conhecer a fundo, conhecer profundamente, conhecer não somente as teorias que embasam a nossa prática, mas conhecer aquela pessoa como os teóricos da fenomenologia diziam, como um fenômeno que se apresenta. Ou seja, aquela pessoa que chega para mim, ela é única. Ela está vivenciando um momento único naquele momento, né, que ela chega para mim. Então, eu a acolho como ela é, não como eu acho que ela seja, não como as pessoas que ela dizem que é, muitas vezes não como a pessoa acha que ela é, mas como ela está para mim naquele momento. Não sei se vocês já viram uma frase do, acho que é Heráclito de Éfeso, que é um filósofo antigo, que ele diz assim: você não pode se banhar 2 vezes no mesmo rio. Vocês já viram essa frase? Não se pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, né? Porque quando você se banha a primeira vez, que você sai, que você entra novamente, nem o rio, nem você nem o rio são a mesma pessoa, são os mesmos, né?
Nem o réu mesmo, nem a pessoa mesma, isso, Vitória. Então é basicamente isso, pessoal. Não significa dizer que nós temos um processo de mudança significativo, de hoje nós sermos uma pessoa e amanhã nós desenvolvemos um transtorno de personalidade e desenvolver uma outra personalidade, não se trata disso. Mas se trata de que, assim, cada momento que a gente traz ali, por mais que nós estejamos dentro do processo terapêutico, trabalhando ali demandas do paciente, a cada sessão, a gente entende que cada sessão ela é única. Por isso que a gente prepara cada sessão. Por isso que antes ali de nós recebermos o paciente, a gente prepara aquela sessão, a gente identifica, a gente estrutura, a gente busca elementos que ele falou na sessão passada, a gente vai trazer, porque ali a gente está trabalhando, sei lá, a ansiedade do paciente, e de repente aconteceu alguma coisa, ele traz na próxima sessão algo que não estava sendo trabalhado ainda. E aí, você vai olhar para o paciente e dizer, não, fulaninho, nós estamos trabalhando ansiedade, você não pode trazer isso agora, não. Não. Nós acolhemos o sofrimento, independente de onde ele esteja, de onde ele vem. Certo? Nós acolhemos a demanda da pessoa. Não é somente a queixa, é a demanda. Qual é a diferença disso? Queixa é a pessoa que diz assim, chega para mim e diz, Pedro, eu procurei atendimento terapêutico por conta da minha ansiedade. A demanda é quais são os elementos causadores dessa ansiedade, quais são as questões ansiogênicas, o que faz manter-se essa ansiedade na pessoa, por que ela não consegue desenvolver estratégias significativas na sua vida para vencer essa ansiedade, qual é a relação que essa pessoa tem com essa ansiedade, né? Quais são os medos, angústias que estão ali atrelados. Existe uma relação de dependência, o contexto em que a pessoa vive é um contexto ansiogênico. Então, tudo isso a gente vai identificar. Então, cada pergunta, pessoal, que a gente faz dentro de um processo de terapia, cada item que a gente vai preenchendo ali, cada condução, cada manejo que a gente faz através da nossa escuta diferenciada, escutativa, ele nos traz um elemento sobre aquele sujeito. Então, quando a gente faz psicologia, quando a gente faz psicoterapia, quando a gente faz escuta, quando a gente faz trabalhos que são inerentes a nós psicólogos, nós não estamos trabalhando isso de forma enviesada. Porque da mesma forma que o paciente chega para a gente, naquele formato, nós também nos abrimos, nós nos despimos ali. Isso é fenomenologia, a gente vai ver em psicologia da personalidade. Nós nos despimos daquilo que nós somos, dos nossos preconceitos, dos nossos juízos de valor, para acolher aquela pessoa como ela é. Então, por mais que nós tenhamos opiniões contrárias àquela pessoa, nós tenhamos, sei lá, torcemos para um time diferente, gostamos de um político diferente, temos ali algumas questões de senso comum, que a gente carrega muito isso, e nós não vamos retirar o nosso senso comum, porque ele é fundamental para a gente, faz parte da nossa história, né? A gente precisa compreender a história de vida do sujeito, aspectos clínicos e tal, inclusive a nossa, para identificar elementos de projeção e contra-transferência. A gente vai entender que aquele sujeito se apresenta para mim, ele está me dando confiança de que ele será tratado diferente, que ele vai ser ouvido de forma diferente, que ele vai ser conduzido de forma diferente. Diferente de tudo que ele já ouviu. Porque nós não somos aquele amigo que chega e diz assim, se eu fosse você, eu faria isso. Nós não somos aquela pessoa que diz, olha, isso é besteira. O que você está passando é besteira, isso não existe. Nós não somos aquela pessoa que diz assim, não sei para que você vai no psicólogo, que você não está doente, você não é doido. Nós não somos esse tipo de pessoa. Nós somos justamente todo o oposto disso. É a pessoa que acolhe. A pessoa acolhe ali a demanda, e a gente tem, é igual aquele filmezinho que a gente passou para vocês, né, em uma das aulas, né, que tem lá o psicólogo, que ele vai lá conduzindo, tem o bichinho, né, o peixinho que vai lá e puxa a pessoa, é bem isso, a nossa escuta, o nosso acolhimento. Às vezes a gente acha que não está surtindo efeito, às vezes a própria paciente acha que não está surtindo efeito porque queria uma coisa mais diretiva, mas tudo aquilo que a gente faz tem um contexto, tem um processo, tem um estudo por trás, tem uma teoria, tem as conexões que a gente vai fazendo, as análises, você vai buscando entender ali
E você vai, como o quebra-cabeça, tá? As peças estão todas ali espalhadas. Aí você vai ajudando a pessoa a botar. Nós não botamos as peças, tá? Nós ajudamos as pessoas a encaixar as peças em devidos lugares. Tem pessoas que perdem essas peças. Tem pessoas que trazem peças ali que não encaixam. Tem gente que corta um pedacinho da peça ali para encaixar, né? Quer encaixar de todo jeito, né? Mas a ideia é que a gente vá montando esse quebra-cabeça todo até termos ali. Acho que vocês já montaram quebra-cabeças na vida de, sei lá, de 500 peças, de 1000 peças. O ser humano, ele é um quebra-cabeças de peças infinitas, de infinitas possibilidades, como diria Carl Rogers. E é esse trabalho que a gente vai fazendo, certo? A gente vai fazer isso na terapia, a gente vai fazer isso na avaliação psicológica, a gente vai fazer isso nas perícias, a gente vai fazer isso em qualquer área que nós formos buscar e trabalhar. Olhar o outro como ele se apresenta, não como eu acho que ele deveria ser, cheio de julgamentos e tal. Certo? Ok, pessoal? São 9h08, podemos encerrar por aqui a nossa aula de hoje, tá? Semana que vem, eu acredito que será a semana de avaliação. Eu estou verificando se nós vamos... Perfeito, não, isso mesmo. Pessoal, é só uma curiosidade a meu respeito, eu leio as coisas muito rápido, certo? Eu desenvolvi essa habilidade de ler muito rápido, inclusive você sabe que é leitura dinâmica, você lê assim o contexto todo, então, às vezes eu leio muito rápido as coisas e eu consigo pegar rápido, tá? Assimilar muito rápido. É treino, isso foi com treino ao longo do tempo. Então, assim, acredito que teremos a nossa semana de avaliação, na próxima aí. Não sei se será daquele formato que eu fiz anteriormente, para vocês entregarem depois, ou se vai ser no dia lá, para vocês fazerem a prova, alguma atividade. Mas eu confirmo isso para vocês até o final dessa semana, tá? E vou encaminhar as notas de todos para que vocês tenham acesso. E um pedido que eu faço para o pessoal que estava comigo desde o semestre passado. Se algum de vocês não teve acesso a algumas das notas, tá, lá de processos psicológicos, de outra disciplina, me chama lá no privado, por gentileza, tá? Que eu acredito que eu acabei não passando algumas notas para vocês no semestre passado, não me recordo bem. Mas se alguém não recebeu alguma nota, manda para mim lá no privado que eu repasso para vocês. Tudo bem? Ok? E um outro ponto, pessoal, teve algumas pessoas também, tá, que eu não recebi as atividades. Verifiquem, por gentileza, quem não me enviou e me chama no privado para a gente verificar isso, tá bom? Ok? Então, me chamem o mais urgente possível, tá? Pessoal, abraço a todos, uma ótima noite para vocês, um bom descanso, tá? Boas outras coisas aí para quem vai fazer outras coisas além de descansar. E amanhã estamos aqui com o pessoal de segundo e terceiro períodos, tá? Uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau.